Graças a Deus. E a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, todos quantos estão me ouvindo e vendo. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero chegar até você levando uma palavra tão maravilhosa, porque é a palavra de Deus, que encontra-se registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, e eu quero tomar por base do versículo 34 e até o versículo 39. E vou ler. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamentos, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. Meus irmãos, temos uma palavra importante que eu quero discorrer um pouquinho, mas aproveito a oportunidade para pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. E esta palavra que Jesus respondeu está no contexto de uma narrativa quando os saduceus tentaram, porque os saduceus não aceitavam em anjo, nem ressurreição, nem no mundo vindouro. E eles fizeram aquela pergunta, dizendo: olha, numa casa ou numa família havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu, e o segundo tomou a esposa por mulher para trazer a herança do irmão, né? Era padrão na chamada lei do levirato. E morreu também sem deixar filhos. E o terceiro, e assim todos 7. E eles fizeram uma pergunta, é tipo aquela pegadinha, né? Na ressurreição, de quem é que ela vai ser esposa? E Jesus começou a dizer: neste mundo casam e dão em casamento. Ele também trouxe uma palavra dizendo que anjos não casam nem se dão em casamento. Também traz um ensinamento dizendo que os anjos não morrem. E ele apresenta que na ressurreição dos mortos, nós, os humanos, nem vamos casar, nem ser dado em casamentos. Então, casamentos é nesta vida terrena, para que haja multiplicação da espécie. Quando passa para o outro lado, não tem mais isso. Então, que Jesus começa ainda a dizer que os mortos hão de ressuscitar, e que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É uma palavra muito importante no capítulo 6 de Êxodo, deve ser o versículo 2 a 3, e o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu sou o Senhor. Eu apareci, Moisés,
para Abraão, para Isaque e para Jacó. Mas pelo meu nome, o Senhor, que é Jeová, eu não fui perfeitamente conhecido. Então, nesta palavra, o Senhor está dizendo, e dá a entender, que Abraão, Isaque e Jacó, embora para nós aqui estivessem mortos, mas para Deus eles estavam vivos, porque a palavra diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para Ele vivem todos. Essa é a palavra de Jesus. Então o que Jesus está dizendo, Deus não é Deus de mortos, porque por outro lado também, há determinadas filosofias religiosas que admitem e querem ensinar que quando o ser humano morre, a extinção tanto do corpo como da alma, do espírito, aguardando a ressurreição. Quer dizer, morreu, acabou tudo até o dia da ressurreição. Mas não é isso que entendemos das Escrituras. Nós temos passagens tão importantes, como aquela passagem que quando o ladrão na cruz disse, Senhor, para Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Quer dizer, então, que hoje, a palavra que diz, que Jesus disse, olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. Se ele tivesse que ficar extinto a alma, porque o seu corpo ia morrer, espírito tudo, ele não estaria com Jesus no paraíso. Nós encontramos também aquela parábola ilustrativa do rico e Lázaro, que lá com Abraão, Lázaro estava vivo, desfrutando bênção. E o rico estava no local tremendo, chamado inferno, também sofrendo. Então, mostrando que estão vivos. Então, meus irmãos, uma coisa poderosa. A palavra é fiel. Paulo queria partir. Ele disse assim, que é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. Ele não ia dizer isso se ele estivesse pensando em ficar eternamente morto, mas ele sabia que estava passando para outra dimensão, porque ele esteve no paraíso. E, às vezes eu digo lamentável, não a crítica, que Deus não permitiu que ele dissesse essas palavras que ouviu no paraíso, mas ele esteve lá. E aí ele nos deixa uma expectativa. Foi arrebatado ou foi no corpo? Não sabemos. E ele ouviu coisas inefáveis, palavras inefáveis. Ele viu muita coisa. E se tinha palavras inefáveis, não era palavra de anjos, meus irmãos. Há uma esperança para você. Há uma esperança para mim. Um dia, é claro, nós passaremos pela morte. A não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus vim buscar. E aqueles que passaram pela morte estarão. O corpo voltou ao pó, mas o espírito, ligado com a alma, volta para Deus. Não diz que morreu, volta para Deus para estar vivo. Que Deus é doido e vivo. Que o Senhor vos abençoe nessa esperança, nessa alegria. Não te preocupe com a morte, mas preocupe em ter a vida eterna, servindo ao Senhor Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço, Senhor, pela esperança que temos, pelo que entendemos na tua palavra, Santas Escrituras, que ao nosso corpo morrer, o nosso ser espiritual parte para a eternidade contigo, aguardando a ressurreição final, a vinda do Senhor Jesus Cristo, para ter o corpo glorificado que haveremos de ter. Pai eterno, eu agradeço tudo isso, em nome de Jesus. Amém.